Lembrando que se você quer ser um apoiador do nosso canal, nossas redes sociais estão disponíveis. Lembrando que a sua marca, a partir do momento que você nos abençoa, você abençoa as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem, esse vídeo. O Gustavo perguntou, ele falou que gostaria de saber o argumento do pastor em relação ao problema do mal. Pô, legal, né? Bacana. A gente só tem aí... Essa Começar pergunta com só tem uns 2000 anos que está tentando ser respondida. O problema do mal, legal. Gustavo, né? Isso. Obrigado, Gustavo. Agora o podcast vai durar umas 3h30. Brincadeira. Olha, eu não tenho uma resposta definitiva para isso, e se eu dissesse que eu tenho, eu estaria sendo muito prepotente. Você vai ter várias linhas para entender o problema do mal. Você vai ter uma linha um pouco mais determinista e que vai apelar para a soberania de Deus, de que Deus é soberano sobre radicalmente todas as coisas. Isso significa que Deus é soberano, inclusive, sobre a vida, e que quando Deus, por exemplo, tira a vida, não há nenhum problema nisso, porque a vida é um bem relativo, criado por Deus, e usando as palavras de Davi, por exemplo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então você tem uma linha um pouco mais determinista que vai dizer que Deus não criou o mal, mas Deus permitiu o mal. Esse é um decreto eterno de Deus a fim de cumprir os seus propósitos redentores. Essa talvez é uma linha um pouco mais calvinista, tá? Então Deus não é a origem do mal, mas Deus decretou o mal. Isso, eu tenho muita dificuldade de entender essa linha. Eu iria, talvez, para uma coisa mais que a apologética vai chamar de, se eu não estou enganado, conhecimento médio. Pesquisa aí na Wikipédia. Ô, Gustavo, se você puder pesquisar na Wikipédia para mim, vê se é isso mesmo. Conhecimento médio. Um dos defensores dessa linha é o William Lane Craig, que é um dos grandes apologetas atuais. Se não me engano, o Alvin Plantinga também é um defensor dessa linha, que possivelmente é o maior filósofo cristão da atualidade, com muitos prêmios e tudo mais. Essa linha vai dizer que Deus não determinou todas as coisas, mas ele conhece todas as coisas. Então, por exemplo, se eu saio daqui e bato o carro, tá? Deus não determinou isso, mas Deus sabia. Certo? Então, não foi Deus que decretou aquilo aconteceu, mas Deus já sabia. Então, Deus é soberano no seu conhecimento, mas não necessariamente na sua execução de todos os atos. Então, nessa visão, a fonte do mal não é Deus. A fonte do mal é o próprio mundo caído. Então, o C.S. Lewis também é um bom defensor dessa linha, e ele vai partir para uma visão, ele vai partir para um argumento bastante, que ele retoma os gregos, a ideia de que o mal não existe. Mas como assim o mal não existe? O mal não existe. O que existe é o bem. O bem tem substância. Quando você tem a ausência do bem, é o que a gente chama de mal. Assim como não existe o frio, né? Essa é uma coisa que ficou bem famosa. O frio é a ausência do calor. Exato. O frio é a ausência do calor e tal. O escuro é a ausência da luz. Então, você não tem o mal. O que você tem ali é uma ausência de Deus. Então, a partir da ideia de Gênesis 3, quando o ser humano dá as costas para Deus, então o ser humano se desconecta de Deus, e dessa desconexão, dessa ausência de bem, então o mal surge como uma alienação, como uma separação da parte de Deus. É como se, por exemplo, posso pegar o seu celular? Claro. Então esse celular aqui, ele não tem vida nele mesmo, ele não tem uma fonte eterna de energia. Ele depende de uma conexão com a tomada. Então imagina que eu desconectei ele da tomada, ele vai morrer, certo? Vai morrer assim, ele vai desligar. Por quê? Porque ele não tem energia nele mesmo. O que ele tem aqui é uma vida residual que vai durar até que acabe a bateria. Então, nessa visão, o ser humano está vivendo então vida residual desconectada de Deus. Então, o mal aí não foi Deus quem criou, o mal aí é uma consequência da nossa separação, certo? E você tem, por fim, assim, eu dei uma resumida grande, a ideia do teísmo aberto. É a noção de que Deus não conhece o futuro, Deus não determinou nenhum tipo de mal, e aí todo tipo de mal, então, é uma mera consequência dos atos humanos e tal. Eu acho um problema o teísmo aberto, eu gosto mais da ideia do conhecimento médio, eu acho que faz mais sentido. Então, nesse sentido, sim, Deus sabia da Covid-19. Eu, particularmente, não creio que Deus enviou a Covid-19.
Ele pode ter enviado? Pode. É que eu não conheço, né, a mente de Deus, né? Romanos 11. Quem conheceu a mente do Senhor, né? Ninguém. Eu não conheço. Então, eu acho que alguns males podem ter sido enviados por Deus de forma intencional a fim de cumprir algum propósito. Mas eu não acho que todo mal é um propósito da parte de Deus. Eu acho que alguns males são pura ação humana mesmo. Então, o mal é uma Consequência, talvez. variável da vida na queda. Então, Gustavo, né? Perguntou? Gustavo. Você também é Gustavo, né? Não, Lucas. Lucas, desculpa. Eu perguntei Gustavo. Desculpa. Gustavo, eu não sei se eu te ajudei, mas eu iria, então, para buscar esses dois nomes. O William Lane Craig é um grande cara. O Alvin Plantinga também. Saiu um livro do N.T. Wright chamado, acho que Deus e a Pandemia, Deus e a Covid. N.T. Wright, W-R-I-G-H-T. É um cara muito bom. Também ele vai falar sobre o problema do mal. Eles são mais capazes do que eu para falar sobre o assunto, porque é muito complexo.